E aí, pessoal, como que foi essa negociação Cruzeiro e Santos com relação ao Gabigol? Antes de qualquer coisa, sou o professor Júlio Reis, sou especialista em lucros, em gerar lucros para as empresas. Em 20 anos de carreira já gerei lucros para mais de 100 empresas. E neste perfil aqui, Gestão da Bola, eu falo sobre finanças e gestão do futebol. Se você curte esse tipo de conteúdo, curta o nosso canal, ative as notificações aí, porque eu estou sempre soltando conteúdo sobre gestão financeira de futebol. Bom, há muito tempo eu falo que uma torcida inteligente, ela não fica detonando seus jogadores, mesmo que ela não goste desses jogadores. Por quê? Porque você está detonando o ativo do clube. E isso interfere diretamente numa negociação. Hoje os clubes têm acesso à pressão que a torcida exerce em jogadores e isso influencia diretamente no quanto a outra parte oferece para pagar. Então essa negociação do Cruzeiro com o Santos é a seguinte: o Cruzeiro mapeia quem quer levar o Gabigol e mapeou que só tem o Santos mais interessado no Brasil, e mapeia o quanto esse time quer o jogador, para saber até onde o Cruzeiro estica a corda. E o Santos faz o movimento inverso. Mapeia o quanto o Cruzeiro quer se desfazer do jogador, e aí essa insatisfação da torcida, de botar pressão, sei lá o que, para o cara sair, ela dá um sinal claro para o Santos que o Cruzeiro não quer ficar mesmo com o jogador, porque tem, além da pressão da torcida, parece que tem esse desinteresse do Tite, né? E o histórico do último ano, e o tamanho do peso do jogador no orçamento do Cruzeiro, 3,5 milhões entre salários e luvas. Tá. Então o Santos mapeou e viu que o Cruzeiro quer muito se desfazer. Então, por mais que o Santos queira o jogador, o Santos sabe que o Cruzeiro não tem muita alternativa, o Santos endurece e fala: eu quero, mas você vai ter que pagar pelo menos 50% do salário. Se eu não me engano, o Cruzeiro vai pagar mais de 50% do custo do Gabigol. E o Cruzeiro, como não tem outros times lá, e não há, o Santos acabou já renovando com o Neymar e está com outros jogadores no radar, o Cruzeiro não percebeu um desespero tão grande do Santos. Às vezes você consegue botar jogador no mercado durante a temporada, quando um time está caminhando aí para o rebaixamento e tal, porque o time está desesperado, tem que dar uma satisfação para o torcida, então ele sai contratando. Não é o momento agora do Santos, ainda. Então, como o Cruzeiro quer desfazer do Gabigol agora, não quer esperar a temporada acontecer, o Cruzeiro teve que ceder mais do que o Santos nesse jogo de negociação. Gente, negociação é técnica, ancoragem de preço. Mas, gente, de qualquer forma, de todo ruim não foi para o Cruzeiro. Eu explico por quê. Muita gente precipitada com análise mais superficial fala: nossa, Cruzeiro pagar salário para os outros é um absurdo. É um absurdo não é desejável. Mas diante de não ter a possibilidade, a gente não tem o poder de pegar e falar assim: não, o time vai vir, vai pagar. Se não arrumar ninguém para pagar, é o que tem, vai tu mesmo. Então, assim, uma coisa é o ideal. O ideal é arrumar um time que pague para o Cruzeiro, inclusive, pela cessão do empréstimo, e pague o salário integral. Isso é o ideal, o mundo dos sonhos. Mas a realidade hoje, pela temporada ruim do Gabigol no ano passado, pela pressão da torcida para ele sair, é que não tem ninguém disposto a pagar o salário integral dele. O Cruzeiro tem que ponderar. É preferível ficar se a expectativa é ele ficar no banco parado, é preferível eu ficar gastando 3,5 milhões com ele parado, ou de repente gastar 2,5 milhões e deixar ele no Santos, mesmo que o Santos só pague 1. Aí tem aquela velha síndrome de: não, o Santos tá levando vantagem. Esquece o Santos, olha o Cruzeiro. Eu prefiro liberar 1 milhão de orçamento para contratar outro jogador. E tem mais, gente, a saída do Gabigol por empréstimo, ele tem um contrato mais longo com o Cruzeiro. Se ele porventura, de 1 ano, se ele porventura for muito bem no Santos, o que acontece? Abre mercado, novos times vão querer contratar, o próprio Santos pode querer renovar, e aí as condições mudam. Aí o poder desse jogo de negociação vira para o Cruzeiro. E o Cruzeiro pode exigir o salário integral, pode exigir inclusive um valor para ceder o jogador, ou até mesmo vender o jogador para um outro time ou para fora e recuperar todo o dinheiro investido. Então, porque ele não ia jogar aqui, lá ele vai jogar, e lá ele tem aquela história toda com o Santos e tal. Então, a gente precisa analisar mais estrategicamente essas negociações e não passionalmente. É uma primeira visão, é uma análise muito simples. Não, o negócio é ruim, o Cruzeiro está pagando o salário dele. Talvez o negócio ruim tenha sido a contratação, mas lá foi, todo mundo aprovou, e agora não dá para ficar voltando com dinheiro de obra pronta. Mas diante do cenário, o Cruzeiro economizando 1 milhão e meio mais ou menos, com essa liberação do Gabigol para o Santos e com a possibilidade de valorização dele para aí sim depois recuperar um investimento, na minha opinião, é ainda um bom negócio para o Cruzeiro. Beleza? Valeu, um abraço!